Olá, bom dia, tudo bem? Olha, estamos de volta novamente com a leitura da Palavra de Deus no capítulo 18 de Mateus. Sabemos que temos enfrentado grandes turbulências, né? No nosso dia a dia, cada dia quando a gente acorda, nós necessitamos das misericórdias do nosso Deus. E algo que Deus me lembrou nessa manhã foi aquela mulher na palavra sobre o fluxo de sangue, que ela há 12 anos havia sofrido, né? E ela enfrentou uma multidão para chegar a tocar na orla, nas vestes do Senhor Jesus para ser curada. E hoje Deus me trouxe isso no meu coração, que assim como aquela mulher, ela enfrentou uma multidão para estar na presença do nosso Deus, assim nós temos que fazer também nos nossos dias para estar neste lugar da leitura da palavra. Como nós necessitamos da misericórdia do Senhor, que se renova cada manhã para conosco, porque na correria, né, do dia a dia, acabamos por negligenciarmos com a palavra do Senhor. Então eu peço perdão a Ti, Deus Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo do Senhor, perdoa os nossos pecados. Não nos deixa cair em tentação, livra-nos de todo mal em nome de Jesus. Espírito Santo nos ajuda a estar neste lugar todos os dias da nossa vida. Que todos os dias nós possamos optar por estar aqui, orando a palavra, na presença do Senhor, para receber do Senhor a bênção para cada dia. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão pelas nossas falhas. Nos ajuda a viver dentro e no centro da sua vontade. Abre os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Que nós possamos ver o Senhor em nosso dia e ter um coração grato por todo o bem que o Senhor tem nos proporcionado em cada dia, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Vamos lá voltarmos a ler a palavra do Senhor, que é vida, que é viva, que é eficaz, que nos ensina, que nos exorta, que nos disciplina, né? E pedimos que o Espírito Santo traduza a mensagem que está no coração dele para a nossa vida. Na nossa dificuldade, na nossa dificuldade que estamos vivendo em cada dia. Que hoje vem uma palavra que é vida, uma palavra que é comida para a nossa carne, para o nosso espírito, né? Para a nossa vida como um todo. Amém? Então vamos lá. Capítulo 18 do livro de Mateus diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, né? Jamais entrarão no reino dos céus. Ele quer dizer, a não ser que nós nos convertemos e nos tornemos como criança para poder entrar no reino dos céus, né? Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Jesus fala porque a criança ela não tem a maldade, né? Ela é simples, a criança é ingênua, a criança precisa de alguém para que fale para ela o que é certo e o que é errado, né? O que pode e o que não pode fazer. E então a criança, ela acredita em tudo, né? E nós como adultos, muitas vezes, quando nos diz algo, exemplo, se eu vou falar para uma criança, olha, vamos orar para que Jesus venha e cure isso que você está sentindo, esse sentimento, a criança crê. Ela fecha o olhinho e ela recebe a oração, crendo, né? E nós muitas vezes nós colocamos
empecilhos para que o milagre aconteça, duvidando muitas vezes, ou até mesmo dizendo assim, ah, não, mas isso que eu tô sentindo, Jesus não pode curar, Jesus não pode fazer. Então aqui é um alerta para nós, que nós temos que ser como crianças, acreditar, crer em Jesus, né? Então diz aqui, ó, quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão, o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Aqui é a importância que Deus, né, quer que nós demos as coisas certas, né? Aqui fala que é melhor que a gente perca, né, arranque um olho, é melhor do que pecar. Então, se o nosso olho nos faz pecar, nos faz tropeçar, é melhor que nós ficamos sem ele, né? Mas ele quer dizer que não que a gente vai arrancar o nosso olho, não, de maneira nenhuma, não é isso. Mas é que nós devemos entender a importância do pecado na nossa vida. Nós não devemos usar os nossos olhos para pecar contra o Senhor. Então, nós devemos nos arrepender e nos tirar desse lugar, tirar os nossos olhos desse lugar que nos faz pecar. Arrancar o nosso olho deste lugar e colocar o nosso olho para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que era, que é e que há de vir. E pedir perdão pelas vezes que pecamos contra ele e estarmos próximos dele, sentindo o pulsar do seu coração. Amém? Vamos lá, versículo 10 diz assim: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes, indo procurar o que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum se perca. Nenhum desses pequeninos se perca. Aí diz aqui, ó, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra
terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Aqui Jesus diz que uma das primeiras coisas que precisamos aprender sobre orar com os outros é a necessidade da união. Jesus diz que se concordarem será feito. A palavra concordar é muito importante neste texto. O termo grego para unidade é symphoneo, de onde vem a palavra sinfonia. Para ter harmonia, precisamos concordar sobre várias coisas. Então, em primeiro lugar, devemos concordar quanto ao que é básico, ou seja, os fundamentos da fé. O principal entre eles é que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Devemos concordar também que a Bíblia é infalível, sem falhas e inspirada por Deus. Concordamos em que Jesus nasceu de uma virgem e viveu sem pecado, que morreu pelos nossos pecados e ressurgiu dos mortos, e que todo aquele que crer nele terá a vida eterna. Olha que bênção! Segundo, que a gente deve concordar sobre o que pedimos a Deus. Por exemplo, se o seu casamento está naufragando, você pode orar com o seu esposo ou com uma amiga confiável e concordarem que o casamento é uma aliança ordenada por Deus. A seguir, peça a Deus que fique no centro de seu casamento e que você seja um reflexo do amor de Cristo por seu povo. Outro exemplo, se estiver passando por alguma dificuldade ou lutando em uma área, pode-se juntar-se a uma ou mais pessoas e concordar em que Satanás não vencerá nessa situação. A Bíblia diz que uma única pessoa pode perseguir 1.000 e 2.000 podem fazer 10.000 fugirem. Então, se nós fizermos as contas, nós veremos como 2 ou mais pessoas podem ser poderosas quando se unem e concordam em uma oração sobre o que quer que as preocupe. A unidade no corpo de Cristo é da máxima importância para Deus, e a unidade em oração é parte essencial disso. Na noite em que ele foi traído, Jesus orou por todos os cristãos em toda parte para que pudessem experimentar a verdadeira unidade. Olha, Jesus orou por nós lá naquele tempo e continua orando até hoje, intercedendo. Ele é o nosso intercessor. Então ele fala lá diz que na oração, diz assim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saibas que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Então, quando concordamos em oração, as palavras criam uma rica sinfonia de intercessão, que é levado ao trono de Deus. Nada é mais bonito aos ouvidos do Senhor do que o som das orações unificadas de seu povo. Amém? Então, deixe que a música comece. Fazendo um parênteses aqui, lendo esse texto, criando uma sinfonia de oração, que nós possamos meditar em tudo que ouvimos. E agora vamos continuar a leitura a partir do versículo 19. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se unirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles.
Então, a gente já ouviu isso, né? Que é onde estiverem reunidos, né? E aqui está para confirmar. Reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém? Glória a Deus. Versículo 21 diz: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Né? Eu costumo dizer isso diariamente, né? Então, virou o dia de novo. Perdoar 77 vezes, né? Por dia. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas veja aqui, olha só. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Né? Aqui diz que o denário, 100 denários. Vamos ver o que diz aqui. Diz que o denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalhador braçal. Perdão, gente. Então, diz que aquele servo saiu e encontrou um dos seus servos que ele devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos. Veja, ele fez o mesmo que ele havia feito para aquela autoridade, né? Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia de seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celeste, meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Gente do céu! Como é importante perdoar. Meu Pai, o Senhor Jesus foi pregado numa cruz. E o escrito de dívidas, da nossa dívida, foi apagado pelo sangue de Jesus. Ele nos perdoou o nosso pecado. Ele nos perdoou. E de igual modo nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. 77 vezes no dia, se assim for necessário. A oração do Pai Nosso diz assim: perdoa-nos as nossas ofensas, ou em outras traduções, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui está uma condição. O Senhor nos perdoa da maneira como nós perdoamos a quem nos ofenderam. Então, se nós não perdoamos, nós devemos
algum perdão para alguém, exemplo, se nós não perdoamos alguém ainda, então depressa libere perdão a quem tem que ser liberado perdão, para que você tenha o perdão de Deus. Porque Ele vai perdoar-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Amém? Que o Espírito Santo nos dê essa condição, nos ajude a perdoar a quem nos ofendeu. Que o Espírito Santo nos leve nesse lugar de arrependimento, de não ter perdoado, e que nós possamos mudar a atitude do nosso coração. E eu creio que o perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Então, tome essa decisão no seu coração. Decida perdoar quem quer que seja. Lembre-se do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele não precisava estar lá, mas ele foi por amor. Então, se há alguma injustiça, está nele, nesse ato dele ir. Se ele, que é o Filho do Deus vivo, ele foi para a cruz, não tendo pecado nenhum, para nos libertar do nosso pecado. Não podemos deixar que esse pecado da falta de perdão nos pare, mas que nós decidimos no nosso coração hoje perdoar todos aqueles que nos ofenderam, para que a gente prossiga em passos largos em direção ao nosso Pai que está nos céus. Pelo novo e vivo caminho que o Senhor Jesus abriu, com a ajuda de nosso Senhor e o Espírito Santo de Deus, nosso ajudador. Amém? Deus abençoe o seu dia e que se isso tocou no seu coração e você deseja compartilhar com mais alguém, compartilhe esse vídeo, né, que é a palavra do Senhor. Propague o Evangelho, se está tocando no seu coração. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.